A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, nosso apoiador e parceiro nas transmissões do Cultura Revista toda terça e quinta-feira. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação. Neste programa de hoje, que começa agora, a gente vai tratar das últimas notícias do Brasil, do mundo, dos acontecimentos, trazer os números da pandemia do Covid-19 que nos assombra, nos atormenta nesse momento, mas eu queria pedir licença aos nossos ouvintes para começar o programa hoje de uma forma diferente. A gente soube há pouco do falecimento da dona Felicità, que é do Fellini Restaurante, a mãe da Mariane Trog, nossa amiga e parceira, apoiadora da Rádio Cultura, apoiadora do Cultura Revista. Então eu queria dedicar este programa de hoje, a nossa transmissão, transmitir a minha solidariedade, meu respeito, meu carinho por essa família, pelo restaurante Fellini. Mari, sinta-se muito abraçada por nós nesse momento tão difícil. Fica aqui uma singela homenagem por tudo que vocês estão passando nesse momento, e contem com o nosso carinho nesse momento. Vamos lá? Felipe Magal aqui comigo, advogado, professor de filosofia. Quem conversa com a gente por telefone hoje, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. E eu vou começar fazendo uma pergunta para Miriam Gonçalves e para o Magal. Miriam, bom dia. Cadê o Queiroz? Agora a gente já sabe, né? Ô Mariane, só pelo seu início, que pena que a gente não possa fazer, em homenagem a essa amiga querida da Rádio Cultura, um programa mais leve, com mais sensibilidade, mas infelizmente o país não nos permite. Essa política, esse governo que a gente vive diariamente, acaba não permitindo a gente, num momento como esse, ter um pouco mais de sensibilidade. Mas eu queria me juntar a você e a toda a família, o nosso abraço, o nosso carinho, enfim, que eles consigam passar por isso com um pouco de tranquilidade, que se sintam abraçados por todos nós. Mas eu ia comentar, como eu falo, outras vezes, lembrando um personagem de uma novela antiga, esse governo cada dia é um flash, Cada mergulho? A gente pensa, e hoje nós vamos tratar, assim, de uma preocupação que é de todos os brasileiros, brasileiras, que é com os empregos, retomada de empregos, crise econômica, mas não dá para não falar do Queiroz, porque é um caso muito importante. A gente vai lembrar daqui a pouquinho todo esse histórico e o que significa para o governo Bolsonaro a prisão de agora de manhã do Fabrício Queiroz. Bom dia, boa tarde, não sei, Magal e Mariane, Jonas. Diga lá, Magal. Bom dia, Miriam. Bom dia, Mariane. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todo mundo que trabalha aqui na produção, a Rádio Cultura mais livre de todas, a Isabel que está também nos escutando. Primeiramente também faço vênia às palavras da Mariane. Tive muito contato com a dona Felicità, então meus sentimentos a toda a família Trevisan, e espero que como muito bem dito pela Miriam, que tenha alguma tranquilidade nesse processo de passagem. Mas infelizmente hoje é dia de falar das mais fresquinhas, e a mais fresquinha é que Queiroz agora está na cadeia. Até que enfim acharam o Queiroz, e dessa maneira tão lúdica, para não te dizer tão bizarra e tão estúpida como tudo que veio desse governo, foi achado em Atibaia, onde a vida inteira falaram que era uma cidade onde Lula era comprometido com algo do seu amigo Jacob Ittaro, que é mais uma das pérolas e mais uma das inverdades que a história tratará de retificar.
e eu tenho certeza disso. É mais uma demonstração, Miriam, de o quanto essa quadrilha que está no governo federal, ela se apropria da mentira e para fazer uma ordem, um rebanho todo de pessoas que acreditavam que era melhor votar nessa quadrilha do que votar em outra coisa. Enfim, agora é uma época de arrependimento para todas essas pessoas e nós que estamos, né, muito felizes por estar sempre do lado certo da história, estamos aqui para discutir e para falar de tudo que de fato é o mais importante que está acontecendo. Para esclarecer quem nos ouve e não conseguiu acompanhar o noticiário dessa manhã, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, preso em Atibaia, ele estava num imóvel de Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro, que na quarta-feira estava no Palácio do Planalto, na cerimônia de posse do novo ministro das Comunicações, e além de advogado do Flávio, o Assef defende Bolsonaro no caso da facada, né, que ele sofreu do Adélio Bispo lá em Minas Gerais durante a campanha eleitoral, e também atua na defesa da família Bolsonaro no caso do porteiro. Então tem aí uma ligação bem grande com a família, estava nesse imóvel, inclusive o Frederico Assef disse em depoimento em setembro de 2019 que ele não tinha referência nenhuma, não sabia onde estava o Queiroz, quando ficou comprovado hoje que estava dentro da sua própria casa. Miriam Gonçalves. Vamos lá. Veja uma coisa, realmente você tem razão, para quem não acompanha essa história inteira, hoje o Flávio Bolsonaro, ele diz numa das suas redes, enfim, que isso é uma perseguição por causa da eleição do pai dele, e que é para derrubar a família Bolsonaro e tudo mais. Mas isso é uma mentira. Porque desde janeiro de 2018, vamos lá, Bolsonaro foi eleito em outubro de 2018. Desde janeiro de 2018 já havia uma investigação contra o Queiroz, porque houve uma movimentação financeira na conta dele atípica. Veja, ele era motorista do Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual. Na época, ele movimentou 1,1 milhão entre janeiro de 2016 e 2017. Então vamos lá. Ele ganhava, como motorista, acima da média do que um motorista ganha. Ele ganhava 8.500 e poucos reais por mês. Mas em um ano, ele movimentou 1.200.000 reais. Não tem como. Faça conta, se ele guardasse todo o dinheiro dele, se ele não gastasse nada, não tem como ele movimentar esse dinheiro. Qual é a relação que tem aí? O Flávio Bolsonaro faria a tal da rachadinha. Ou seja, movimentaria dinheiro dos seus funcionários através do Queiroz para que isso retornasse para o Flávio Bolsonaro, além de outras suspeitas que se tem aí de movimentação irregular de dinheiro. Só para ter uma ideia, a própria Michele Bolsonaro, que é agora a primeira-dama, ela foi passado para ela 24 mil reais depositado na conta dela, pelo Queiroz. Quer dizer, uma situação muito estranha. Aí o presidente Bolsonaro, na defesa da primeira-dama, disse que, na verdade, era uma devolução de um empréstimo de 40 mil. Se enrolaram todos. Mas o mais importante do que isso, o Queiroz não era foragido da justiça, mas ele estava escondido, né? Aí, aonde que ele se esconde? Olha que coisa mais suspeita, presta atenção. Ele se esconde no sítio do advogado do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, que dizem que não tem nada a ver com o Queiroz, que não tem relação nenhuma com o Queiroz, que isso foi lá antigo, que não aconteceu nada.
E ele foi preso hoje. Ontem, como disse a Mariane, o advogado, o tal do Frederico e o Acesso, estava em Brasília. Aliás, ele frequenta muito ali o Palácio do Planalto, tem acesso ao presidente da República, tudo direto. Fica a dúvida, ou não, Bolsonaro não sabia que o Queiroz estava escondido lá? Bom, mais que isso, a tese, né, da defesa, vamos dizer, de Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, que é feita por esse advogado, cai por terra. Cai por terra. Aliás, sabe como é o nome, quer dizer, o apelido desse advogado? Anjo. Acho que é o anjo da família Bolsonaro, né? Ele é o anjo ali da família. Agora, nós, né, Magal, eu acho que o povo todo conhece isso, pelo que a gente deu uma investigada aí, o cara, peraí, deixa eu dar uma arrumada aí. O cara não estava, ele não era um advogado, assim, muito conhecido, muito, enfim, que tinha processos muito importantes. Ele foi ter processo importante depois do Bolsonaro aí. Então, ele era conhecido nas delegacias, como eles diziam aí, como é que é? Gâncio, né? Para mim, na verdade, é advogado de porta de cadeia. Que fica ali, meio que puxando o saco dos policiais e tal, ali entra um casinho ou outro. É isso, Magal? Eu acho que é um jagunço, né? É um jagunço dessa quadrilha, dessa família de mentirosos, dessa milícia. E é necessário que infelizmente não se comemora a prisão, porque não se faz isso. Porém, desta vez, desta forma, não é uma relação de comemoração. Ninguém está comemorando o país não ter ministro da saúde, o país tá à bancarrota. A gente não está comemorando isso. A gente está, no mínimo, tendo uma sensação, um Schadenfreude, né? Aquela expressão alemã que diz você ter a vontade, aquele prazer de você ver o quanto a gente falou, bateu na tecla e o lado de lá estava errado nas conotações. Não sei se eu pronunciei certa palavra, depois daqui a pouco eu corrijo. Mas, viu, Miriam, o mais importante desse processo de hoje é que o Queiroz, ele tem um pilar simbólico dentro dessa família Bolsonaro. Porque eu não me lembro de muitas das coisas, porque são tantas as coisas que eu não me lembro de todas. Mas eu lembro que ele foi intimado para depor no Ministério Público e não foi. Ele foi intimado de novo e continuou não indo. Me lembro que ainda estava na vigília nessa época. Escuta, você lembra, Magal e Mariane, o pessoal que está aí nos escutando, que no Ano Novo ele foi intimado para depor, mas aí estava doente, parece que estava com câncer, e foi para o hospital. Uhum. E aí vazou um vídeo dele no corredor do hospital, segurando o que seria o soro ali, com a mulher e com a filha, dançando, cantando, fazendo piada na cara de todo mundo, quer dizer... Perfeito, a dancinha do Queiroz. Um desaforo, né? Um desaforo. Debochado, né? Deboche, debochado. Né? Debochado. A dancinha dele no Albert Einstein. É esse que eu tô falando, foi um Ano Novo. Isso mesmo. Ei, Miriam, outra coisa, você estava falando desse advogado, também não tenho nada contra advogados que sejam de porta de cadeia ou que façam alguma coisa, também não é esse o nosso objetivo. Agora, esse advogado me parece que ele é o advogado do Bolsonaro em outras ações. Ele é o pessoa que faz toda a cobertura, é mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Nós estamos diante do caso do Queiroz, que foi preso na casa deste que se diz o advogado ou se prestava como advogado, mas no fundo era um encobertador da situação. É isso? É isso. Veja uma coisa, ele advoga hoje principalmente para o Bolsonaro.
ele tem acesso à família Bolsonaro livre ao Palácio do Planalto. Então, e aí ele coloca no sítio, na casa dele, um cara que ele ainda não é foragido, mas é um cara que está sendo investigado por relações espúrias com a família Bolsonaro. O que me parece, além de tudo, e com a dancinha e com esse deboche, isso tudo, é que quando Bolsonaro assume o governo federal, a presidência da República, ele acha que ele virou imperador. Que a partir daí, a lei não se aplica a ele, os filhos dele, como eu falo, os príncipes do império, isso não se aplica a ele, que a lei não vai até ele. E não é verdade. Ele tem que se entender que ele é presidente da República. Eu vou falar mais. Fosse qualquer outro presidente, não só do PT nem se faz, mas qualquer outro presidente, ele já teria caído. O que há, inclusive, há uma tolerância com as atitudes dele, muito além do que haveria com outras pessoas. Então, acho que isso tem que ficar muito claro. Eu manifesto, sim, a minha satisfação em ver esse senhor preso. A mulher dele ainda essa sim foragida, que é a Márcia de Oliveira de Aguiar, tem mandado contra ela, porque ela também está envolvida, ela e a filha. Inclusive, uma vez o Queiroz diz o seguinte, me prendam, mas não prendam as duas. E, na verdade, as duas estão também envolvidas nisso. A gente vai fazer uma pausa neste programa de hoje. Só queria informar os nossos ouvintes que a nossa transmissão pelo Facebook passa por instabilidade. Então a gente está tentando aí adequar a transmissão, mas é uma questão da internet, não nossa, né, mas o serviço da internet de fora, então a gente está indo e voltando em alguns momentos, mas a transmissão segue pelo site, então quem quiser acessar o cultura930.com.br, a transmissão pelo site está acontecendo de forma tranquila e também pela frequência AM 930. É um intervalinho bem rápido, convido você a seguir conosco, a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Aqui nos estúdios, Felipe Magal, advogado e professor, por telefone, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Eu queria começar esse segundo bloco trazendo os números do consórcio de imprensa divulgado num boletim de hoje, às 8 horas da manhã, sobre o impacto, o reflexo da pandemia do Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.209 novos óbitos e 31.475 novas infecções por coronavírus. O total, 46.679 mortes e 960.640 casos de Covid-19 no país, são os números divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa hoje às 8 horas da manhã. No Paraná, são 11.085 casos, com 386 mortes, e em Curitiba, os números divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde são 2.489 casos confirmados, com 94 óbitos. Miriam Gonçalves. Então, eu queria propor, Mariane, que a gente deixasse o Queiroz de lado. Ele já estava esquecido há tanto tempo. Acharam o Queiroz, e eu acho que hoje o noticiário vai ser bastante frequente, bastante ilustrativo sobre esse caso. E eu queria, na verdade, conversar com os nossos ouvintes sobre emprego. Eu tenho certeza que todos estão angustiados com a economia do país e com a situação financeira das famílias dos brasileiros e brasileiras. Porque, claro, primeiro, tem empresas que concederam esse período para que as pessoas ficassem em casa e não se expusessem à contaminação pelo Covid, mas tem muitas empresas que fecharam. Sim. E aí demitiram muitos trabalhadores. Ou ainda empresas que não fecharam,
mas também demitiram trabalhadores. Ou ainda, aquelas tantas pessoas que continuam procurando emprego e, obviamente, agora, durante a pandemia, é quase impossível encontrar. Hoje nós temos, veja, de janeiro, portanto, veja, é até antes da pandemia. De janeiro até o começo de abril, então assim, do primeiro trimestre, nós tínhamos aí 25, quase 26 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar, mas não tinham postos para trabalhar. E aí a gente se pergunta, a gente ouve muito queixa do governo, porque o tal do PIB, o PIB daqui, o PIB de lá vai reduzir, e nós vamos cortar gastos e tudo mais. E aí que eu questiono. Todos os governos no mundo que estão passando por crises iguais a nossa, estão procurando apoiar a economia interna. Por quê? Quando apoia, é um ciclo, né? Quando você apoia a economia interna, um círculo, perdão, você cria novos empregos, as pessoas, que eu digo, como que recebem salário ou que têm uma renda aí, sei lá, média, elas não aplicam na bolsa de valores, elas consomem. E isso faz movimentar a economia novamente, e aí isso gera impostos, e isso melhora a situação geral do país. Mas veja o que o governo federal fez. Ele liberou para os bancos, e eu vou insistir nesse tema, porque isso me deixa profundamente indignada, e ninguém fala, as pessoas não explicam isso. Liberou para os bancos 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Esse número, se você for colocar na maquininha de calcular, nem cabe. Então, 1 trilhão. Qual era a ideia disso? Era que os bancos pegassem esse 1 trilhão e emprestassem para todas as empresas do país, indústria, tudo mais, para fazer esse comércio, essa produção interna se movimentar. Acontece que isso sim, a gente tem visto nos jornais e tudo mais, os empresários não estão conseguindo fazer empréstimo. Tem gente que está aí há mais de 70 dias, que nem recebeu nem sim, não, estão em análise. Tem gente que tem até patrimônio e coloca aí como garantia e não tem nem análise. Era caso, na verdade, de fazer empréstimo sem garantia, porque é fundamental. Vão enganar. Que vão enganar? Vai dizer que aí 0,001% engane? Bom, mas o que ia fazer? Ia garantir empregos. Ainda dá para ser feito? Dá para ser feito. Dá para ser feito. Isso depende da pressão que o governo sofra para que esses bancos devolvam o dinheiro que não emprestaram para o governo federal e o governo federal passe para os 2 bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Por que esse dinheiro foi para Bradesco, Itaú, Santander? Por que não foi esse dinheiro para o banco público? É uma história interessante. Posso tentar responder, Miriam? Serviu... Perdão, pode falar. Posso tentar responder essa pergunta sua? Pode, essa é fácil. Vou tentar responder. Porque o Bolsonaro não trabalha, Miriam. E a gente só que ele não queria. Olha, se ele só trabalhasse, estava ótimo. Ele pode pensar, ter aquelas loucuras dele, mas não trabalha. Ele não tem projeto de governo, não tem projeto de país, não tem projeto de nada. É só um arranjo de amigos com amigos, de encontros com encontros. É só para financiar essa elite que nós já tratamos na terça-feira. Nós falamos bastante sobre a elite agressiva desse poder, os verdadeiros donos do poder. Esses que mandam nas comunicações, nas grandes mídias de veiculação, esses do agrobusiness,
business, esses das grandes indústrias, esses do capital financeiro, desse capital vadio, como diz o ex-governador Requião. Esses especuladores, isso, eles só têm trato, só têm compromisso, eles só têm aliança com esse tipo de gente que fazem parte de quantos por cento da população, Mariane? É menos de 1% da população, é minúsculo, é ridículo. Então, o nosso povo, infelizmente, vai ter que sangrar essas coisas sozinho, lutando pela solidariedade de nós, de uns e outros. Se não formos nós ajudar e fazer, não vai mudar. Veja só, Miriam, você foi a única pessoa do Partido dos Trabalhadores que ocupou um cargo da executiva dessa cidade. Essa cidade é uma cidade que privilegia muito as elites. Muitas elites. A Miriam teve contato, Mariane. A Miriam viu lá de perto, lá no Sabará, em gente que ela me levou. A Miriam me levou para conhecer em 2018. Ela falou, você vai ver que isso aqui, eu me lembro disso, me lembro dessa situação. Eu quero, sabe, aonde que está o compromisso de gente que tem mais acesso, que tem mais oportunidade, que é o nosso caso. Eu não estou reclamando de nada na minha vida, eu tomo banho quente, Mariane. Eu tenho chuveiro quente na minha casa. Mas e quantos milhões de brasileiros que não tem? Desculpa, não tem água. Não tem água, né? Desculpa, Miriam, tá colorado, não, mas essa elite me deixa mais indignado que mesmo... Claro que a gente vai falar do Queiroz, porque não tem como. A gente vai ter que perguntar pro Moro se ele não sabia. E você, Moro, você que ficou lá, não sabia que esse advogado estava no meio? Não sabia? Né? Tem grande investigação, vamos pra Washington, vamos falar com o Pentágono, vamos não sei o quê. E não sabia que o cara tava em Atibaia? Ah, meu amigo, peraí, cara. Né? Então a gente é burro, né? Tá certo que não somos... Justo ele que gosta tanto de Atibaia, né? Pois é, ele que gosta tanto de Atibaia, ele que falou tanto, que fez tanto, que condenou, que fez aquilo, não sabia de toda essa história. Mas voltando ao assunto da indignação que tenho sobre as elites, que para mim é o câncer pior desse país, infelizmente, de dizer que é essa desigualdade social cada vez mais elástica, cada vez mais distanciada que eles fazem. É isso que acontece, que faz com que a gente não consiga produzir. Olha, a Miriam começou a falar sobre os números ali, e eu vou te fazer uma pergunta, Miriam. A gente não sabe, nem vai saber, porque a gente ainda está no meio de junho. Mas o PIB vai descer quantos por cento nesse ano? E quantos Estou falando em 8%. Isso é muito. Parece pouco, mas isso é uma barbaridade. Agora eu queria lembrar... Se estão falando em 8 agora, vai ser o dobro disso. Pode. Eu queria lembrar de uma coisa importante. Não podemos esquecer que o atual ministro da Economia, o Guedes, é banqueiro. Exato. Ele deixou de ser banqueiro, ele pegou uma licença de ser banqueiro para vir para o governo federal. Ou seja, é o lobo tomando conta das ovelhas. Então, quando houve esse repasse grande de dinheiro para os bancos, foi, na verdade, porque os bancos tiveram medo de ficar sem dinheiro. Então, para ter estabilidade, eles pegaram esse dinheiro com a desculpa que iam emprestar. E ontem à noite... quando teve uma chadeira mesmo dos empresários, aí a Federação dos Bancos declarou o seguinte: eu sei que é duro ouvir números, principalmente quando a gente está pelo rádio, mas ele declarou, a Federação, que tinha emprestado 3 bilhões e 800 milhões de reais para empresários. Vamos arredondar. 4 bilhões, tá? 4 bilhões eles emprestaram. Eu quero saber aonde é que estão os 1 trilhão, tá? 160 e quanto? 4 bilhões. Se eles só emprestaram 4 bilhões, cadê o resto? Então, isso tudo não é para desanimar as pessoas. Ao contrário, é para dizer o seguinte: o Brasil tem jeito. É possível retomar a economia, é possível retomar os empregos. Agora, o que eles não podem
é distrair a população toda e fazer que nem... Eu já entendi que isso é prática do atual governo, né? Deixa a boiada passar. Então, quando todo mundo está preocupado em morrer, né? Eles falam em sair na rua sem máscara e tal. Na verdade, eles estão por trás, traindo a população brasileira e não estão nem aí para emprego, para empresa. Mas isso eu não quero que fique com uma mensagem de desesperança. Eu quero que fique com uma imagem ou com uma, enfim, de força. O Brasil tem jeito, a economia tem jeito. Vamos cobrar a devolução desse dinheiro e, na verdade, o emprego desse dinheiro para sustentar as empresas nesse período difícil e para criar empregos. E para que as empresas não demitam trabalhadores. Tem jeito. Na verdade, essa é uma medida que a gente que vem discutindo números, debatendo, acompanhando a movimentação do governo detalhadamente desde o início do seu governo, mas principalmente, né, desde o início dessa pandemia há 3 meses que está instalada no Brasil, a gente vem cobrando, questionando, querendo saber aonde está o dinheiro, porque a gente sabe que ele existe, mas por que ele não chega nem para as empresas e nem para o trabalhador. E eu, né, me coloco no lugar de quem está nos ouvindo, de quem está em casa, sem o seu trabalho, sem a garantia, sem ainda, a gente sabe que o auxílio chegou para algumas pessoas, mas ainda também é um número muito pequeno, dadas todos os problemas no percurso, né, que aconteceram e ainda estão acontecendo, mas a sensação mesmo de cada pessoa que está em casa é do não saber o dia de amanhã, né? De não saber qual vai ser a continuidade, de não saber se vai ter oportunidade de trabalho, de colocar comida dentro de casa, porque a gente não tem realmente medidas nesse sentido, né? A gente está há 90 dias esperando alguma coisa, e o que a gente tem de efetivo são isso, os números do dinheiro repassado para os bancos, os números repassados para as grandes indústrias que vão sobreviver, né? A gente está falando aqui do pequeno empresário, do microempreendedor, de quem tem casa. A gente está falando do brasileiro médio, a gente está falando dos lutadores, daqueles que sobrevivem, daqueles que querem sempre poder um pouquinho a mais apenas, e que é tão difícil com todas essas ingerências em todas as áreas, em todas as pastas, em toda a relação orçamentária. E o Paulo Guedes, eles só estão lá ainda por conta desse Paulo Guedes, porque ainda tem uma meia dúzia de milionário. Grandes empresários, né? Isso. O dono da Havan, o dono da Fit, qualquer coisa, enfim. Que são os analfabetos também. Né? São os analfabetos. Banqueiros, tem um banqueiro lá, né? Exato. Banco ganha, né, Magal? Banco ganha. O Brasil vai bem, o banco ganha. O Brasil vai mal, o banco ganha. Claro. Banco é um servicinho que não perde dinheiro. Não perde. Jamais. E o que vai acontecer com o Guedes quando acabar? Pode destruir, ou pode ser impeachmentado. Sei lá se o Bolsonaro, quando sair, ele vai sair algemado ou vai sair dependurado, que nem o ídolo fascista dele, ao contrário. Não sei. Vai sair de alguma forma fúnebre, horrível e dantesca para a história dessa nação. Mas o Paulo Guedes, Mariane, o Paulo Guedes vai voltar pro sistema privado. Seu lugar, guardado. Vai voltar para banco privado, para banco de especulação. Colocar, Magal, o seguinte, Magal, Mariane, para quem está nos escutando. R$600 é muito importante. E, aliás, vamos deixar claro, esses R$600 não foi o governo Bolsonaro que quis dar. Muito pressionado, o governo federal queria dar R$200. Aí a oposição no Congresso conseguiu passar de 200 para 600 em 3 parcelas. Evidente que esses R$600 ajudam muita gente, porque tem gente que está passando fome. Agora, ontem ou anteontem, não me lembro, eu vi um senhor, um rapaz, na verdade, com seu filho, devia ter uns 6, 7 anos, assim, em frente de um pátio, e ele dizendo que ele era gerente financeiro de uma empresa, mas a empresa está demitindo um monte de funcionários e ele foi demitido. A angústia
que eu vi nos olhos dele, cara, isso mata a gente, mata a gente. E aí você fica pensando, se essa empresa dele tivesse um auxílio para continuar, como os restaurantes, a gente tem visto isso direto, ele não estaria desempregado. Eu fiz um cálculo para vocês terem uma ideia, se fosse concedido para cada pequena e microempresa R$50 mil de crédito, é pouquíssimo, gente, R$50 mil de crédito, né, de empréstimo para começar a pagar daqui no ano. E 20 mil para os MEIs, que são aqueles microempreendedores, daria menos de 1/3 do dinheiro que foi repassado para os bancos. Enfim, mas fica aí a nossa mensagem de que isso pode ser revertido, isso depende de todos nós, isso depende de uma mobilização da sociedade, que pare de sair aí com cartaz de AI-5. Esses dias fizeram uma barbaridade aqui em Curitiba, às vezes me dá uma tristeza, que picharam uma homenagem a Marielle Franco. Parar com isso. Nós precisamos salvar empregos. Tem jeito? Tem jeito. A gente vai fazer mais uma pausa neste Cultura Revista de hoje, mas a conversa segue logo após o intervalo. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência M930 a seguirem conosco. A gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A nossa conversa de hoje com Felipe Magal, advogado, professor. Por telefone, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A gente está discutindo neste momento do programa, o emprego pós-Covid-19. Como é que está a situação de cada trabalhador, de cada trabalhadora, de como é que as empresas vão se organizar para se reinventar. Eu acho que a gente pode usar aqui uma expressão, né, de um novo normal que deva surgir aí nos próximos tempos, passada a pandemia, as questões do trabalho, de como é que a sociedade toda vai se organizar para seguir a vida, né? Para tocar a vida para frente. Posso me adiantar? Só Pode, um pouquinho? claro. Dá licença, Miriam. Eu queria me adiantar rapidinho. O Vladimir Safatli, professor de filosofia, do Departamento de Filosofia da USP, ele diz o seguinte: nós teremos que... A gente sabe que o mundo não vai ser o mesmo pós-pandemia. Então a gente não sabe se agora vai ser socialista, agora vai ser capitalista. Não é essa questão e não é essas formas que nós temos que abordar essa questão. A questão são as relações sociais. Como que nós vamos ter as relações sociais daqui para frente? E a democracia que nós vamos restabelecer nesse país vai ser uma nova democracia. Uma democracia talvez como não houve antes, que seja maior ainda e que seja principalmente desatrelada dessa questão dos bancos. Queria colocar esse início assim para dar vazão, para dar aso para as palavras da Miriam. Eu queria colocar um assunto que todo mundo gosta, o Magal principalmente, mas que todo curitibano, todo o Brasil acompanhou, que é a tal da Lava Jato. Inclusive, assim, eu fico muito triste que a nossa cidade foi muito conhecida por ser a sede da Lava Jato, né? Tantas qualidades que tem a cidade de Curitiba, que eu adoro, mas nós ficamos aí conhecidos, muito conhecidos. Já fomos conhecidos pelo transporte, já fomos conhecidos por tanta coisa, pela araucária, que eu amo, e aí agora pela Lava Jato. Ok, foi uma operação para combater a corrupção. Eu não vou entrar aí no autoritarismo, nas barbaridades que o Moro e seus procuradores cometeram, porque isso eu não vou entrar nisso, porque hoje a nossa ideia não é essa. Mas eu queria chamar a atenção de todo mundo que está ouvindo de uma coisa que ninguém fala. De março de 2014, quando teve o início da Operação Lava Jato, até fevereiro de 2019,
foram destruídos mais de 2.600.000 postos de trabalho. Aí o ouvinte pode perguntar, mas como assim? Eu vou dizer. Você tem uma empresa, dentro da empresa você tem um cara que é corrupto e que corrompe alguém do governo. O que é o correto? Você pune esse empresário, bota na cadeia, faz o que tem que fazer, pune o servidor público, mas não destrói a empresa. Não destrói a empresa. E foi o que a Lava Jato fez. A Lava Jato foi para cima das empresas e destruiu as empresas. Em várias áreas. Se você pegar aí na construção civil, alimentação, construção naval e outros tantos que foram arruinados. Então, eu repito, só no período de 2014 a 2019, por culpa dessa atuação irregular, incorreta, de uma visão revanchista, invejosa até eu diria, do juiz e da sua trupe, 2.640.000 postos de trabalho foram perdidos. Agora você imagina que falta isso faz hoje em dia. Falta fez na época, porque ter desemprego é uma coisa muito dura, isso afeta não só a economia da família, mas afeta a autoestima do trabalhador, afeta as suas relações familiares. E a Lava Jato não pensou nisso. Ela queria se vingar, inclusive das empresas, destruir as empresas. Agora, principalmente as brasileiras. O interessante é que a Lava Jato, por exemplo, não foi para cima das empresas holandesas. Deixou de lado. Então, assim, vamos lá. Construção civil. A construção civil, ela nesse período, só nesse período, teve uma destruição de 1 milhão de postos de trabalho. É muito duro isso. Porque se você pegar aí a construção civil pesada, que é pontes, estradas, enfim, você pegar aí Minha Casa Minha Vida, elas movimentam não só a construção, mas elas movimentam outras coisas, movimentam a indústria de cimento, de estrutura, de acessório e acabamento, metal mecânica e outras tantas coisas, até venda de equipamento grande, trator, sei lá o que, caminhão. Então, esses empregos que eu falo, de 1 milhão, eles são diretos, fora os indiretos. Esse lado da Lava Jato, as pessoas não falam. E é importante. Não é importante só para dizer, seu Moro, o senhor cometeu um crime contra a população brasileira, mas para dizer que também tem solução. Que o governo tem que interferir nisso e, ao invés de investir em banco, reconstruir o país em relação à construção civil, que emprega de engenheiro, mas pega especialmente as categorias mais necessitadas de emprego no país, que é desde o pedreiro, o auxiliar de pedreira, o mestre de obras, o carpinteiro, o marceneiro, enfim, que são pessoas que precisam desses empregos. Então, é possível? É possível, sim. Depende do quê? De uma política econômica que vise o emprego e não apenas uma economia que eles pretendem privatizar, vender, acabar, né, para restaurar o caixa do país. Olha, esse assunto da Força-Tarefa Lava Jato para mim é muito peculiar, uma vez que, né, eu andei bastante atrás desse tema e eu optei por fazer disso uma parte da minha rotina, né? Então eu ia semanalmente à frente da Lava Jato pedir explicações, levei os cartazes depois das publicações da Vaza Jato pelo Intercept
com os dizeres que eles mesmos promoveram. E nós temos de dizer, claro, de uma maneira mais plausível aos nossos ouvintes. A força-tarefa da Lava Jato é um convescote de burgueses sem compromisso com resultado algum para a economia. Eles levantam uma bandeira sofista, um sofismo de vamos acabar com a corrupção, onde foi extremamente vendido pela imprensa, diga-se de passagem, e a Globo, principalmente, foi a mais beneficiária disso tudo, a revista Veja também, lá do seu Roberto Civita, falecido Roberto Civita, lá da editora Abril. Esses foram as pessoas, né, também o Farias da Folha, enfim, mas todos eles locupletaram-se demais com aquela sanha anticorrupção que visava apenas criminalizar a política e deteriorar um partido apenas um. Outra coisa que eles faziam, os métodos da Lava Jato. Quais eram os métodos que eles usavam? Os métodos eram os métodos de corrupção. Corrupção desde o devido processo legal, que é um princípio constitucional, até as maneiras de dinheiro que eles faziam. Todos nós sabemos que aquele outdoor colocado lá no nome do seu Diego, não sei o que, um procurador que tinha, né? Diego Castor, não sei o que foi até meu calor na faculdade. Esse rapaz depois saiu e falou que foi ele que pagou, não foi, né? Tinha sido o pianista de uma igreja evangélica que era da mesma corrente religionária do Deltan Dallagnol, lá do SIC, sabe? Os movimentos que eles faziam colocavam essa cambada de MBL, esses grupelhos sem tipo de compromisso de resultado nenhum, que vieram para alimentar esse fogo na população de que fora comunismo, fora... Imagine, que comunismo! Que comunismo! Quem dera, né? Quem dera! Quem dera fosse comunismo! Quem dera a gente pudesse conseguir colocar muito mais uma relação igualitária dentro disso. Mas não vamos entrar nesse método. Vamos voltar aos métodos utilizados por eles. E os métodos utilizados por eles acabaram, principalmente com a construção civil. A indústria da construção civil perdeu milhares e milhares, centenas de milhares de empregos. As outras demais indústrias, a indústria naval foi completamente acabada. Se ninguém lembra, eu lembro que uma das empresas que foi uma das primeiras que foram vendidas nesse governo Bolsonaro foi a BR Distribuidora da Petrobras. E isso tem totalmente a ver com a política financiada por esses burgueses, esse Sérgio Moro, esse Deltan Dallagnol, esses canalhas, burguesada canalha, não tem compromisso e resultado nenhum com a população. Me desculpe porque me causa espécie falar disso, é impressionante eles ainda se colocarem dessa maneira lacaia aos Estados Unidos, subserviente para fazer tudo isso e acabar com o país, e vendo tudo isso que está acontecendo. Quando a Miriam falava que a gente está perdendo emprego, a gente não está perdendo só emprego, a gente perde emprego, a gente está perdendo moradia, a gente está perdendo muita gente sendo despejada. Eu tô acompanhando uma ocupação que está tendo lá em Campo Magro e eu vejo um monte de gente que chega, eu não consegui pagar o aluguel, estou vindo aqui para ver se eu tenho uma chance de olhar para o horizonte e dar algum tipo de esperança para o meu filho e para minha filha. O que você faz? Eu intervir nessa Desculpe, colocação Miriam, fala, tua, imagina, que é importante. Está fazendo 10 anos do programa Minha Casa Minha Vida, tá? Quem não lembra, isso é um programa que foi elaborado pela presidenta Dilma e agora faz 10 anos. Nesse período de 10 anos, 5,5 milhões de famílias foram beneficiadas. 5.500.000 famílias foram beneficiadas. Gerou mais de 3 milhões de empregos. Por que eu estou dizendo isso? É só uma propaganda do governo Dilma? É sim, porque foi um bom governo e a nossa presidenta foi tirada de lá sem razão nenhuma. Sem razão nenhuma, nenhum crime ela cometeu. Mas não é só por isso. Quando eu falo de que a gente precisa retomar emprego, a gente precisa dar esperança para o povo brasileiro, é porque esse programa está paralisado. Ora, pelo que você está colocando, vamos lá.
As famílias estão cada vez mais precisando de moradia, tanto pela sua própria situação financeira, como também porque você não pode pagar aluguel para o resto da vida, né? Nós tínhamos, em janeiro desse ano, um déficit de mais de quase 8 milhões de famílias que precisavam de moradia. Muito bem. O programa está paralisado. Se não está totalmente paralisado, é quase. Se o governo federal retomasse o programa Minha Casa Minha Vida e voltasse a construir casas, e veja, essa casa não é de graça, as pessoas pagam por essa casa. É um convênio que se faz aí entre governo, Caixa Econômica Federal, Prefeitura. Essas pessoas não só teriam onde morar, como também há uma produção, criação de empregos bárbara. Volta a funcionar. E aí, de novo, veja, mais casa, mais empregos, mais consumo, melhora do tal do PIB, que segundo ele vai cair aí 8%. Nosso tempo de hoje está chegando ao fim. Desculpa interromper, sempre falta tempo para a gente poder concluir o que a gente propõe para cada um dos nossos encontros. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada ao Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Um minutinho para suas considerações finais. Mariane, eu quero dizer para todos os nossos ouvintes que a situação do país é muito grave, sim, mas que a gente tem perspectivas de mudança. Agora, essa mudança depende de um governo que invista na população e não no entreguismo. Isso depende que a população pressione os seus deputados para que pressionem o governo. Aliás, eu não ouço uma palavra dos nossos senadores desde que foram eleitos. Nós temos 3 senadores, nenhum fala absolutamente coisa nenhuma. Então, há esperança, temos como reconstruir o país, temos como reconstruir o nível de empregos no país. Depende do governo, mas depende de nós para pressionarmos esse governo. Beijo para todo mundo. Ficamos aí. Na terça-feira a gente volta. Obrigada, Miriam Gonçalves. Um abraço. Obrigada, Magal. Obrigado, Miriam. Foi um prazer falar contigo. Sempre é um prazer. Perfeitas as suas colocações, né? Nunca mais ouvi falar dos 3 senadores da República. Esse processo de governo tem de passar obrigatoriamente por um fora Bolsonaro. Tá? Não existe vida com Bolsonaro no governo. Esse é o recado que eu gostaria de dar e deixar por último para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado a todos vocês. E amanhã vamos à luta, 5 horas da tarde? Amanhã vamos à luta, 5 horas da tarde, com o deputado federal Zeca Dirceu vai estar aqui na Rádio Mais Livre de Todas, batendo um papo comigo e tenho certeza de maneira indignada e falando também muito sobre essa prisão aí do Fabrício Queiroz, o símbolo do governo Bolsonaro. Obrigada, Magal. Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. A minha mensagem de hoje é que para que toda a economia do país se movimente, a gente precisa de pessoas. E eu desejo que cada uma das pessoas, cada um dos brasileiros, cada um dos trabalhadores tenha saúde e força para continuar vivendo. Neste momento, quem puder, fique em casa. A gente ainda precisa de medidas restritivas de circulação para conseguir, né, controlar o avanço dessa pandemia no país. Quem puder, fique em casa, cada vida importa. Eu agradeço todo mundo hoje, um abraço para todo mundo e até a próxima edição.